Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte E eu sou a Gabriela Conde, e este é o nosso podcast. da nossa mesa. Bem-vindos! E Tema de agora? hoje. Tema de hoje. Tema de hoje, nós vamos falar sobre autoestima. Autoestima. Um negócio que alguns têm de mais, alguns têm de menos. Qual é o equilíbrio? A palavra-chave aqui é equilíbrio. Uma vez que somos crentes, evangélicos, como que a gente deve abordar a autoestima na nossa vida? Tá, tu considera a pessoa que tem autoestima? Boa? E digo, até falar isso é meio chocante. Porque, tipo, eu me gosto. Eu gosto da minha pessoa. Assim, eu olho pro jeitinho que o Senhor me criou e as coisinhas que Ele configurou e eu olho e falo, não, querida, fofa não, mas querida, sabe assim, não, mas de verdade. E até isso, chegar a esse ponto, foi até algo meio controverso, porque eu cresci no meio evangeliquez, onde achar coisas boas sobre mim era orgulho. Então, se eu Se assumir boa em algo é problemático. É tipo, você tá amando mais o seu dom, o seu talento do que a Deus. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa com boa comunicação. E, tipo, em diferentes áreas. Eu tenho boa dicção, eu consigo ser concisa, tipo, eu falo bem, eu não tenho medo de falar em público, eu tenho os idiomas, então eu consigo traduzir, tipo... Então, assim, em diferentes âmbitos do que é comunicação, eu me dou bem. Então, até eu chegar no lugar onde eu possa verbalizar que, tipo, eu sou boa em comunicação... Matam uns 10 do coração. Mas assim, matar é pouco, tá? Tipo, nossa, vou ser excomulgada porque eu falei isso em voz alta, sabe assim? E eu acho eu acho que é nesse lugar, é um pouquinho disso que a gente também quer conversar hoje. Eu acho que um bom início é talvez identificar como que a gente sabe como a gente analisa que a gente tem uma boa autoestima. Tá, Porque às vezes autoestima. Autoestima é a nossa visão de si, o nosso senso de valor a respeito de nós mesmos. Perfeito. Isso não quer dizer só aparência e nem só personalidade. É o ponto. A forma como a gente expressa saúde na nossa autoestima vai se manifestar em como nós nos relacionamos, como nós lidamos com nós mesmos, com o espelho, mas vai se relacionar também o quanto nós cuidamos de nós, como a gente lida até com a comida, com cuidado com o corpo, com limites nos relacionamentos, com o respeito às nossas emoções, com o que a gente acha que Deus acha. Então, tudo isso vai ser um reflexo de autoestima. Muito legal. Então, eu posso dizer que a autoestima, então, é como eu me enxergo, tipo, esse combo de coisas que formam o ser. Tá, de onde eu extraio o padrão do que é autoestima? Biblicamente, a gente vem de uma era de se falar muito de autoestima, porque as pessoas começaram a perceber que ter problema com a autoestima gerava um problema. Então, profissionais com autoestima baixa tinham problema nos seus empregos, pais, mães, maridos, esposas, pessoas com baixa autoestima dão problema em algum momento. Criam situações, feridas, traumas e coisas por causa disso. Então, a gente veio em resposta a isso, criando teorias e respostas para vamos aumentar a autoestima das pessoas. E daí vem a tendência ao exaltar, tipo assim, ao egocentrismo. O homem como centro, a pessoa como centro do universo. E a gente vê isso, a história vai contando isso pra gente. Que a gente começou a colocar o ser humano como centro. E isso quer dizer falar coisas boas, o homem é bom, a sociedade que o corrompe, você é suficiente, você pode todas as coisas. Todas essas frases são tentativas da construção de uma autoestima fora de Deus. É uma autoestima tendo como ponto de referência eu mesma ou o externo, ou outra pessoa. E daí vem Deus, vem a Bíblia. Então, todas essas novas dos últimos séculos, né? De autoestima, elas são
antropocêntricas. Então, ou ela é na visão que eu tenho de mim mesmo ou que a sociedade tem de mim. Então, é sempre o homem, seja eu ou seja o outro, como centro, como padrão, aquele que mede, que faz o termômetro, se tá alto ou se tá baixo, que dá a temperatura, né, da autoestima. E se a gente for seguir só técnicas e coisas que a gente encontra por aí na internet, ou até mesmo o que é chamado de ciência, determinadas abordagens psicológicas a respeito disso, a gente vê a tendência dessa centralização no ser humano. E resolve? Eu acredito que, se nós formos cristãos, resolve em partes. Talvez a casca da sua autoestima fique resolvida, você se sinta como a Ana, não acho que eu sou boa, mas talvez alimentado e sustentado por orgulho, alimentado e sustentado por egoísmo, sustentado por negar todo mundo. Porque aí, tipo, aquilo que você crê sobre você vai definir como você constrói e o que você constrói, certo? Tipo, potencializa. Se você... Então, eu acredito que eu sou uma boa comunicadora. Então, o que eu estou construindo, tudo tem a ver com comunicação e eu tenho a confiança que eu dou conta de fazer qualquer coisa que tenha a ver com comunicação. Literalmente qualquer coisa que tenha a ver com comunicação. Então, se eu apenas... porque eu tenho uma habilidade boa nisso, eu acabo me apoiando só nessa habilidade, eu vou ter um X resultados, beleza? Que vão ser gerados pela minha habilidade, pela minha força, pelo meu padrão humano. Fechou? E às vezes você é alguém que, humanamente falando, tem muita capacidade. E tem uma graça sobre você, não tá nem tirando o fato do Senhor estar presente. Por isso que a gente vê pessoas de sucesso que não são cristãs. Tudo bem? E que com boas autoestimas. E que não são cristãs. E que você não olha para essa pessoa e fala, meu Deus, sabe assim, é puro suco do ego. Mas tudo que é construído sem Deus é ego. É egocêntrico. Sim. Porque é antropocêntrico, certo? É centrado no homem. Então, os resultados visíveis e externos podem parecer bons, mas o que é eterno, o resultado de fruto eterno, a gente vai ver naquele dia. E cria-se outro problema que é eu sou essas coisas. Então, o meu valor tá nessas coisas. Então, por mais que a Ana tenha uma boa comunicação, ela sem comunicação fica sem autoestima? Eu não sou pessoa? Não tem valor, não é digna, não pode ser amada, é inútil. Se Acabou? ela perder essa habilidade, sei lá, ou se tem alguém melhor que ela, acabou. Então, às vezes, a construção dessa autoestima centrada no homem vai fazer com que a gente acredite que a gente é determinadas coisas. E a nossa fonte de valor vai vir dessas coisas. Então, essas coisas acabam se tornando deuses. Se tornam ídolos, coisas que ninguém toca, ninguém mexe, porque é meu. Porque me define. Porque te define. Exato, me define. E aí, quando a gente olha para a palavra, o convite que nós temos é que seja Deus e o que Ele pensa a nosso respeito, o que nos define. Então, isso não quer dizer que Ele não coloque dons, atributos, talentos nas nossas vidas. Pelo contrário, a palavra diz que Ele deposita todas essas coisas em nós. Então, são dadas por Ele. Mas a questão é, o que me otorga valor como pessoa é o que Deus pensa ao meu respeito e não o que eu acho sobre mim. Então, Deus é o ponto de referência para que a gente seja gente, para que a gente tenha valor. Exato. Então, a gente sempre esbarra, assim, na terapia, sempre chega um momento que a gente esbarra. Inúmeros casos. Então, eu sou amada quando eu sou útil, eu tenho valor quando eu sou produtiva, eu tenho dignidade se eu for perfeita. Várias dessas equações mentais, assim, sobre o que é ser amado, o que é ter valor, que constrói autoestima, firmado em outra coisa. Mas aí, quando é feita a pergunta, tá, mas se não é essa coisa, se não é o trabalho, se não é a produtividade, se não é a habilidade, se não é o dom, se não é o relacionamento que te dá valor, o que é que te dá?
Uhum. O que te torna digno, o que te torna valioso, independente daquilo que você faz, independente dessas habilidades. E daí a maioria das pessoas trava, tipo assim, não sei. Tipo, vamos lá, um dos caras que eu mais admiro na face dessa terra é um pastor que chama Bob Sorge. Sorge. Então, às vezes as pessoas conhecem ele como Bob Sorge. Eu quero morrer. É Bob Sorge. E ele é um autor super prolífero. Ele tem livros de todos os temas debaixo do sol. Segredos do Lugar Secreto, Inveja, A Cruz de Cristo. Mano, é tanto livro que eu não sei nem citar. Mas ele era um líder de louvor. Pastor e líder de louvor. E ele teve um calo, tipo, desenvolveu um calo nas pregas vocais. E ele foi fazer uma cirurgia. Cara, que é um procedimento super simples. Galera faz... Cara, não precisa nem de anestesia geral, é um negócio bem de boa. Teve um erro médico, o doutor cortou as cordas vocais dele. Tipo, ele era músico, ele era líder de louvor, cantor, ele era pastor, pregava. Sabe assim? Tipo, era o meio de trabalho dele. Pensa se esse moço fala comigo ou não fala. Cara, posso te falar? Eu já o conheci pessoalmente, eu já tive o privilégio de traduzir. Hoje em dia, até hoje, ele só consegue falar durante 30 minutos por dia. E ele fala assim, como se tivesse algo aqui sem cordas. E ele diz que a dor é tanta que depois que ele fala esses 30 minutos, ele sente que esfregaram um caco de vidro na garganta dele. Enfim, e mesmo assim ele prega. Enfim, e eu tive o privilégio de traduzi-lo. E, cara, pensa numa pessoa que tinha tudo pra ficar ofendido contra Deus. Tudo pra se achar um lixo. Tipo, mano, perdi meu chamado, perdi minha visão. Sabe assim? Tudo pra, mano, o casamento dele terminar, o ministério dele terminar, a vida dele acabar. Porque o ganha-pão dele, mano, aquilo que fazia ele quem ele era, foi embora. Foi embora. Mano, você também já conheceu. Mano, ele é um senhorzinho, hoje em dia, senhorzinho. Casado e muito bem casado, com uma penca de filhos, com mais número ainda de netos, vovô presente, tipo aqueles vozão, sabe assim? Que faz tudo com as crianças, que, mano, sabe assim, mano, felizão. Vô super presente, leva as crianças pra passear, pra fazer, pra não fazer. O que eu imaginaria? Cara, não consigo falar, não posso sair de casa. Não posso viver. Quem sou eu no ministério? Quem sou eu? Que vocação? Mano, não só pai de família, como continuou no ministério, escreveu mil tantos livros, continua pregando pelo mundo afora. Ele já pisou nos 4 continentes. Você tem noção disso? Tipo, ele tem um ministério itinerante. Ele continua sendo um comunicador da palavra. E isso porque alguém arraigado nas verdades de o que Deus falava sobre ele. Não a autoestima dele estava nas verdades de Cristo sobre ele e não em questões circunstanciais. Não em algo antropocêntrico, mas algo completamente teocêntrico. Quem Deus diz que eu sou, amado? Antes de acordar com a remela no rosto, que nem a galera, a Tish Warren fala no Liturgia do Ordinário. Antes de você ser um membro produtivo da sociedade, você já é amado. Isso deveria ser o único que já te desse uma autoestima sólida. E por que disso? Porque acho que as pessoas buscam motivos para Deus lhes amar. Então, por que Deus ama? Por que já é valioso antes de limpar a remela do olho? É porque Deus é. Não é sobre a nossa autoestima, não é sobre quem a gente é. A nossa autoestima é sobre quem Deus é no final do dia. Então,
Na real, pouco importa quem a gente é. Pouco importa até o nosso dom, a nossa habilidade, o que importa é quem Deus é. Ele é o centro de tudo isso. E se ele é o Tudo. centro, os dons, as habilidades, os pontos fortes, Elas a podem vir e ir força, embora. elas vêm, a gente vai servir a Deus com elas, mas o que importa é quem Deus é. Uhum. E foi libertador para mim entender isso, porque Uhum. sempre essa tentativa de buscar encontrar afirmação e motivos para ser amada, para ser valiosa, em mim é frustrante, você não vai ter. Nós somos amados por graça. Nós existimos e temos valor e dignidade por graça. A gente nasce numa maternidade onde o Estado nos dá 1 milhão de direitos por graça. Por graça. A gente já não mereceu nada. A gente já nasce dando prejuízo. Antes de nascer, a gente já tá dando prejuízo, a gente já nasce recebendo coisas e a gente demora muito para lucrar. A gente demora muito para dar um retorno. Sim. E quando começa a dar o retorno, ainda é graça. Então, o ponto é que a nossa autoestima é um lugar de quem Deus é. Deve ser um lugar. A pergunta deve ser: Deus, quem eu sou? A pergunta deve ser: Deus, quem você é? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, um ponto, mas é ele quem otorga valor a nós. Porque nós somos os seus filhos. Então, como ele é o centro, respinga em nós o valor que ele tem. E isso é ofensivo para as nossas mentes século XXI. Porque eu sou o quê? Não, a minha história importa, porque eu tenho valor, porque eu sou uma pessoa. E sim, você é uma pessoa, mas você tem valor porque ele te ama. Não porque você existe. Você isolado, você sozinho, não tem valor. Fora dele, nós não somos nada, nós somos pobres, cegos e nus. Nem existe. Nós nem existiríamos sem ele. Você entende isso? Então, eu acho que ao ver o quanto nós somos um zero à esquerda sem Deus, nos ajuda a amar o que ele ama. Então, quando eu olho para mim e eu vejo as características que ele colocou em mim, que falam sobre ele, porque Deus, ele é o comunicador mais exímio, cara. Deus é o melhor comunicador de todos. E eu posso dizer que eu me pareço com meu pai, é nesse lugar que a minha autoestima vem. Cara, Deus decidiu dar 3 pitadas de comunicação no meu coquetel aqui que criou a Aninha. Cara, que coisa linda! E ele colocou XYZ no coquetel que é a Gabi. Então, esses valores que remetem ao pai é o que deveriam ser esse lugar também de autoestima. A base sólida e inabalável é o amor. É porque ele nos ama. É porque ele é amor. E desse lugar a gente tem dons e talentos que simplesmente deixam mais interessante. Mas se esses dons e talentos forem embora, tá tudo bem, eu continuo segura, porque ele me ama, porque ele me amou primeiro. E um ponto de autoestima é que a autoestima só passa a existir se houver autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer para poder ter autoestima, para ter uma visão de si, a gente precisa saber quem é o si. E esse autoconhecimento também é algo, o Calvino vai falar do autoconhecimento e conhecimento do auto. Então, das duas coisas estarem tão entrelaçadas que a gente nem sabe o que vem primeiro, o que vem depois. Eu conheço a Deus e me conheço. Olho para o alto e tenho esse autoconhecimento. Agostinho, conhecer-te a ti, ó conhecedor de mim, para que possa conhecer a mim mesmo. Então, é esse entrelaçar. E quando a gente pensa no autoconhecimento com Deus, Deus é muito perfeito na visão dele a nosso respeito. E a visão dele a nosso respeito vai contemplar as nossas podrices e vai contemplar as nossas belezas, vai ver as nossas forças e as nossas fraquezas. É muito sensata a visão de Deus a nosso respeito. E ao mesmo tempo que ele traz a visão de nós mesmos de maneira sensata, a gente pode vir com aceitar essa visão, ele vê de maneira perfeita e olhar para ele. Diz
desmistificando e tirando a gente do centro e colocando ele. No final do dia, mais vai importar que ele seja bom. Amém. Mais vai importar que ele comunique bem. Mais vai importar que ele seja um bom doador, que ele seja um Deus feliz, que ele seja um Deus gracioso e que aquilo que é em mim, que se parece com ele, o exalte mais ainda. Amém. Ressalte mais ainda a beleza que há nele. E tira a gente do centro. Então a autoestima deixa de ser um lugar para a gente colocar fundamentos de orgulho, de egoísmo e de centralidade do homem e um lugar para a glória de Deus. E isso vai refletir como a gente vive. Muito. Porque se eu entendo a visão de Deus, se eu entendo que é porque Deus eu vou entendendo como eu devo viver também. Se o corpo entende que Jesus é corpo, que Jesus é homem, à direita de Deus Pai, que ele não se livrou do corpo humano quando ele morre e ressuscita. Isso me diz algo, porque ele é homem perfeito. Então, o que isso diz sobre mim? Ele é gracioso, o que isso diz sobre mim? Ele é amor, o que isso diz sobre mim? Ele é santo, o que isso diz sobre mim? Então, isso muda a forma como a gente vive, muda a forma como a gente se relaciona. Se ele coloca valor sobre as nossas vidas e zela no relacionamento, se ele não é abusivo, se ele não cruza limites, se ele é respeitador, como que eu vou me relacionar a partir do que ele é? Com as outras pessoas e como eu vou receber relacionamentos também na minha vida. Então, ele é o centro. Esse é o ponto. Esse é o ponto do episódio inteiro. Esse é o ponto. Que a nossa autoestima não é sobre nós, a nossa autoestima é sobre quem ele é. Então, vamos parar de perguntar a Deus quem eu sou. Deus, quem você é? Deixa eu ver quem você é. E com certeza, à medida que nós enxergamos a Deus, nós vamos nos enxergar de maneira perfeita, de maneira sensata. Quem nós somos. A humildade que a gente tanto vem falando nessa temporada, sobre se ver de maneira apropriada, nem mais nem menos. Ela vai nascer de uma autoestima sensata, porque à medida que a autoestima que o mundo prega é uma autoestima que nos deixa orgulhosos, a autoestima em Deus nos deixa humilde. Exato. E aí você pega esses dons e talentos que então você entende que você possui, porque essa é outra treta. Eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém, fulano é 1000 vezes melhor do que eu. Por quê? A gente não tem autoconhecimento, não enxerga o que o Senhor depositou dentro de nós, fica comparando com os outros, em vez de amar aquilo que o Senhor nos deu. E aí, então, eu não posso pegar o que o Senhor depositou em mim para servir o todo com isso. Então, quando, por exemplo, eu falo que eu sou boa em comunicação, é porque eu tenho a maior alegria em poder servir a Igreja de Cristo com esse dom de comunicação. Seja com tradução, seja com um podcast como esse, seja dando aula, seja inúmeras formas que já virão ou vieram. É com alegria que eu posso dizer que eu sou uma boa comunicadora, porque eu entendi que isso é algo que o Senhor depositou em mim para a honra e glória dele, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, não é algo egoísta, já foi. Não, mas hoje não é mais, em nome de Jesus vai continuar sendo algo bom. Mas, sabe assim, é algo que eu entendo que é a serviço do bem comum. Por isso que eu posso dizer que eu sou boa e não é algo ruim. Por isso que Deus quer que você entenda quem você é, para que você possa dizer, eu sou bom nisso. Posso servir a minha igreja, posso servir a sua igreja, posso servir o mundo. Deus quer que você seja bom em finanças. Deus quer que você seja bom em criação de família. Deus quer que você seja bom criando conteúdo, gravando, produzindo, fazendo, escrevendo, whatever, sabe assim? Deus quer que você olhe e fale, cara, isso é bom. Porque então você será capaz de colocá-lo à disposição de Deus e do seu povo. Entendeu? É uma autoestima que não é egoísta. É uma autoestima que é pra fora. Exatamente. Eu sei quem eu sou para poder servir. E é isso. Esse é o convite.